Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Mariano e esse é o canal Gabi Silas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita que vai rolar a vinheta, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos do canal e também deixa o like no vídeo que me ajuda bastante com o crescimento do canal. Bom, gente, deixa eu tomar a minha água na minha caneca nova, né? Beijos, Jerusa, que me deu essa caneca. Amei. Gente, hoje eu vou contar a origem do Halloween. Sim, gente, como estamos no mês aí do Dia das Bruxas, né, famosa como Halloween fora do Brasil, eu vou contar a origem do Halloween, de onde que veio, enfim, seus costumes, enfim, eu vou contar um pouquinho de tudo da origem que veio, de onde começou, quando começou e por que começou o Dia das Bruxas, Halloween. Bom, gente, o Halloween, né? A palavra Halloween vem de All Hallows Eve, que seria uma véspera de Todos os Santos. Por quê? Dia 1º de setembro, dia seguinte do dia 31 de outubro, é o dia do Todos os Santos. Só que vamos lá, porque já era comemorado antes mesmo de ter essa data aí de Dia de Todos os Santos. Em volta ali do século VIII, o Papa George III mudou o Dia de Todos os Santos de 13 de maio para 1º de novembro. Por que ele teve essa mudança? Acontece que já era comemorado o Samhain, acho que é assim que pronuncia o nome, que era um festival celta comemorando o fim do verão. Ele era um festival que era comemorado por 3 dias, que começava no dia 31 de outubro. Então era 31 de outubro, 1º de novembro e 2º de novembro. E dia 2 de novembro. E esse festival era para homenagear o Rei dos Mortos. E esse festival era comemorado ali na Irlanda e na Escócia, mais especificamente. E nesse festival eles tinham fogueiras e bastante comida, porque como era para celebrar o fim da colheita, tinha que ter bastante comida. E a fogueira era para queimar o joio, que é o que eles acabavam jogando nessa fogueira para celebrar o fim da colheita. Quando queimavam esse joio, eles falavam que a fumaça que subia simbolizava o rumo a ser seguido das almas cristãs no purgatório, ou para repelir a bruxaria. E também era muito comum nesse festival as pessoas preverem o futuro, tanto da morte de uma pessoa ou de um futuro marido ou esposa. Só que isso tudo, como eu disse, foi esse festival celta, como é um festival celta, ele aconteceu ali na Irlanda e na Escócia, né? Que é onde vivem os celtas. E em 1845 teve um acontecimento histórico muito triste ali na Irlanda, que fez com que entre 75% do país e 80%, entre 75% e 80% do país, saísse do país como imigrantes. Por quê? Houve o acontecimento da Grande Fome. As pessoas ali entraram ali numa extrema pobreza que as pessoas não tinham mais a colheita. E nessa grande fome, o que aconteceu para que acontecesse essa tragédia enorme que nos anos de 1845 e 1846, ou seja, durante um ano, teve um fungo, né, nas batatas, que a batata era o forte assim do país, né? Era o que fazia o dinheiro rodar ali no país. Inclusive, com o fungo na batata,
eles não tinham mais como ter renda. Então o país inteiro quebrou por conta desse fungo. E as pessoas não tinham com o que trabalhar, porque as pessoas trabalhavam ali nas fazendas com a batata e as pessoas não tinham com o que trabalhar. Aí o governo, inclusive, fez ali um projeto que as pessoas queriam trabalhar em algumas fábricas. Só que aí, enfim, apodreceram as colheitas e eles não tinham como mover dinheiro no país. Então, no país ficou apenas 25% da população. Gente, é um quarto do país, é uma coisa assim, muito pouca. Então, 1 milhão de pessoas foram imigradas para os Estados Unidos e para o Canadá. Inclusive, nos Estados Unidos, grandes sobrenomes vieram da Irlanda, como a família Kennedy, né, que já foi presidente, né, o John Frederick Kennedy. Enfim, a família Kennedy em si veio da Irlanda. E também veio a família Obama. Sim, gente, a família do Barack Obama veio da Irlanda. E com tudo isso, esse 1 milhão de pessoas teve que sair da Irlanda. Junto com eles, obviamente, os costumes deles foram com eles, né? Óbvio. E foi daí que surgiu o Halloween. Por quê? Chegaram lá, eles já estavam acostumados com esses Samhain. Ele simplesmente era celebrado com os alimentos que eram produzidos lá na Irlanda. Nos Estados Unidos, são outros alimentos que são produzidos. E aí foi quando a gente teve essa origem do Halloween que a gente conhece hoje, com as abóboras, com maçãs e enfim. Também eram celebrados com donuts, né? O Halloween, que é um doce típico americano mesmo. Então, foi ali no meado do século XX que começaram também a colocar o espantalho como um símbolo ali, como decoração do Halloween. Até porque nos Estados Unidos tinha muita plantação de milho. Então, nessa época. Então, eles colocaram ali o espantalho como um dos símbolos do Halloween. Como eu falei sobre a abóbora, a abóbora é bem esculpida, né? É muito simbólico para os Estados Unidos durante o Halloween. Só que lá na Irlanda não era bem uma abóbora, chamava turnip. É uma espécie de nabo. Eles esculpiam essa espécie de nabo. Então, por isso que tem muita mudança de uma festa para outra. Porém, como eram pessoas que estavam num país que não eram deles, como sempre nos Estados Unidos, acabam modificando ali e dando uma roupagem mais aparente com as condições deles. E essa coisa de doces, né, ficou muito famoso depois da Segunda Guerra Mundial, porque durante a guerra era racionado os alimentos. Então, as pessoas não podiam comprar muita coisa, até porque não tinham aonde comprar. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, era muito fácil de você ter acesso a doces. E as crianças tinham mais vontades, né? Pode-se dizer assim, de querer os doces. Então, eles atraíam as crianças através dos doces. Por isso que tem essa tradição de pedir doces durante a noite de Halloween. E a fantasia, gente, a fantasia é bem fantasia mesmo, assim, é bem fantasiado. Essa história da fantasia, porque não tinha esse negócio de fantasia. Porém, agora eu vou ter que dar uma colada, porque é um acontecimento histórico de novo. Sabe o filme Guerra dos Mundos? Então, ele foi baseado através de um livro. E esse livro, antigamente, os livros eram lidos nas rádios, porque as pessoas não tinham ainda tanta televisão
E isso aqui é no século 30, gente. Então, no dia 30, um dia antes do Halloween, né, 30 de outubro de 1938, foi lido a história de Guerra dos Mundos. E as pessoas ficaram chocadas com a história e ficaram aterrorizadas. E a pessoa que leu teve que se retratar, né, a respeito dessa história e falar que era uma brincadeira, era uma ficção, né, não usava o termo ficção, mas ele citou como se fosse uma brincadeira, como se alguém vestisse um lençol para fingir que era um fantasma e assustar as pessoas. Ele teve que falar que não era uma história real. Então, se você achou que Guerra dos Mundos era uma história real, não é. Então, aí foi quando as pessoas começaram a se fantasiar, começou a se familiarizar com fantasias durante o Halloween. E aqui no Brasil, então assim, gente, o Halloween ele muda muito de acordo com o seu país, com os seus costumes. Por exemplo, aqui no Brasil a gente só usa abóbora como? Se ela é impressa num papel, a gente colhe em algum lugar. Porque aqui no Brasil não tem essa quantidade assim de colheita de abóbora como tem nos Estados Unidos, porque eles colocam abóboras de verdade, mas eles colocam tipo assim, 30 abóbora na casa. E, e é assim. Vou colocar uma foto assim de uma casa decorada com coisas de Halloween. E assim, e bruxa foi um tipo de fantasia que eles pegaram, né? Que na verdade eles tinham aquela questão da fogueira que poderia ser para espantar as bruxas, né? Porque as mulheres eram queimadas como se fossem qualquer coisa que a mulher fazia, ela era considerada bruxa. Se a mulher fosse, se ela pensasse de uma maneira diferente, ela era considerada uma bruxa. Se um homem se apaixonasse por ela, ela era considerada uma bruxa. E, enfim, a mulher, qualquer coisa que ela fizesse que fosse fora do padrão, né, fosse literalmente fora do padrão, né, que fosse fora das normas que a sociedade define que é para a mulher dona de casa fazer, ou seja, ela não pode trabalhar fora de casa, não pode, tem que sempre deixar o seu marido feliz. Então, assim, se ela fizesse alguma coisa diferente, ela era considerada bruxa e era queimada na fogueira. Então, por isso que vem essa origem da bruxa no Halloween também. E essa questão de fantasia, aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que é sempre coisa relacionada a coisas, entre aspas, ruins, né? São fantasias mais macabras, podemos assim dizer. Só que lá nos Estados Unidos não, as meninas saem de fadas, os meninos saem de super-heróis. Então, assim, lá é para você usar qualquer tipo de fantasia que você queira. E aqui no Brasil não, é sempre personagens de filme que são vilões, que são assassinos, ou então até mesmo personagens da vida real que são ruins, né? Então, essas são as diferenças de cultura e vai mudando muito de um país para o outro. E aqui no Brasil, em 2003, dia 31 de outubro, foi sancionado aí um projeto de lei no qual, dia 31 de outubro, também é comemorado o dia do Saci. Por quê? Para que as pessoas deixem de ser, assim, como é que eu posso dizer, refém de culturas que não são brasileiras e comecem a valorizar mais as culturas brasileiras. Por isso que é comemorado o dia do Saci no dia 31 de outubro. Eu também não sabia que era comemorado o dia do Saci de 31 de outubro. Tem essa lei aí que é para comemorar esse dia aí do Saci. Nem eu sabia, gente. Enfim. E também tem muitas lendas de Halloween, como você não pode aceitar maçã, porque a maçã pode vir com lâminas dentro da maçã, então você vai comer e vai se machucar por dentro e vai morrer. E também tem essa questão de doces da mão de estranho, né?
que antigamente eles contavam histórias de que algumas crianças iam pegar doces e nesses doces tinham entorpecentes, né, drogas alucinógenas e arsênio também, que era usado para matar algumas pessoas. Era simplesmente esse tipo de história que era contado para as crianças. Por isso que vem dessas coisas de não pode aceitar nada da mão de estranho, que eu concordo completamente com essa situação, porque existe sim gente que faz isso. Então, gente, eu queria mostrar para vocês a origem, né, do Halloween, contar mais sobre essa diferença de Dia das Bruxas, Halloween, Hallows Eve, né, o Samhain, essas culturas que na verdade são europeias, que foram para os Estados Unidos através de uma tragédia, né, através de uma tragédia, né, da grande fome, né, que o fungo da batata deixou a Irlanda completamente pobre e tiveram a necessidade de mudar para os Estados Unidos. Inclusive tem uma escultura na Irlanda que representa esse período da grande fome. É uma escultura numa rua e é bem assim chocante para quem vê essa escultura. Eu acho bem legal essa coisa do Halloween. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa cultura aí do Halloween, né? Conhecido pela gente pelo Dia das Bruxas e que agora tem que ser comemorado como o Dia do Saci. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no começo do canal, do vídeo, aproveite e se inscreva agora, tá bom? Se inscreva agora, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos dessa semana. E também deixe o like no vídeo, que me ajuda bastante com o crescimento do canal, tá bom, gente? Eu agradeço muito vocês por ter chegado aqui no final do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!